Gente, fala a verdade. Quem nunca teve o coração partido? Acabou se iludindo com as palavras de alguém, se apaixonou e quebrou a cara. Às vezes é fácil esquecer o relacionamento passado, mas nem sempre isso acontece. Nos relacionamentos amorosos, o processo de esquecimento é incerto. A notícia boa que te daremos nesse vídeo é que no direito civil os critérios são bem mais previsíveis e definidos. E o que isso tudo tem a ver com a uso capião é o que você vai entender agora, é só permanecer com a gente. Mas calma, antes de começarmos, você já curtiu e compartilhou esse vídeo? Não? Então você está esperando o quê? Já curte e compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, assim você nos ajuda a divulgar o canal e alcançar uma plateia muito maior. Ah, e não esquece de deixar um comentário nesse vídeo se ele tiver sido útil para você também. Antes de você saber o que é uso capião, é essencial que você saiba a diferença entre posse e propriedade. Imagine a propriedade como sendo o coração da pessoa e que após conquistado será seu para o que der e vier nessa longa jornada que nós chamamos de vida. Já a posse é exercida de forma momentânea entre o sujeito e a coisa, seja o sujeito seu proprietário ou não. Isso porque nem sempre o possuidor é o legítimo proprietário do bem. A pessoa que tem a posse de um imóvel pode ser um locatário ou alguém que está com o bem emprestado, por exemplo. Já a propriedade é um vínculo mais profundo. A pessoa é dona da coisa. A propriedade pode ser conquistada, por exemplo, através da compra, da doação, da uso capião, entre outros meios. Conseguiu entender a diferença entre a posse e a propriedade, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui para a gente nos comentários. Agora já podemos falar da uso capião. Assim como a compra ou a doação de um bem, a uso capião também é uma forma de adquirir a propriedade de uma coisa. E vale dizer que ela é bem antiga, prevista legalmente até mesmo pelo antigo Império Romano. Seu nome vem do latim uso capio, que significa adquirir pelo uso. A lógica aqui também é similar aos relacionamentos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a pessoa que você gosta ou ama não se interessar mais por você, você não vai continuar parando a sua vida para tentar estar com ela, né? Ainda mais com um mundo tão grande e cheio de gente nova para você conhecer e para gostar de você do jeitinho que você é. A mesma lógica segue a uso capião, afinal o proprietário pode legalmente perder o seu bem para sempre. Isso porque caso outra pessoa demonstre interesse, obedecendo aos requisitos particulares do seu caso, o possuidor poderá adquirir o bem por uso capião. Daí o bem esquecido pelo seu antigo proprietário vai dizer: pode vir o próximo, eu superei. E não adianta nem ligar ou mandar mensagem de madrugada porque o bem efetivamente passou a página. Enfim, em todas as possíveis espécies de uso capião é necessário que se obedeça pelo menos 3 requisitos. A posse exercida em um determinado prazo, a posse exercida de maneira contínua, ou seja, não pode ser interrompida em nenhum momento, e a posse deve ser sem oposição, mansa e pacífica, ou seja, não pode haver qualquer reivindicação do bem. Para cada caso, a legislação brasileira atribui requisitos mais fáceis ou difíceis de serem preenchidos. Conforme vocês podem ver no nosso mapa mental sobre o uso capião, que você pode pausar e tirar um print, a uso capião tem 2 gêneros que se subdividem em espécies. Inicialmente, iremos falar sobre a uso capião de bens imóveis, e dentro desse gênero vamos conversar primeiro sobre a uso capião ordinária de bens imóveis. Lembra quando no início do vídeo a gente perguntou se você já se iludiu por amor? O que isso tem a ver com o uso capião? Bom, quando alguém se ilude por amor, ela acredita ter a chave do coração da pessoa, a propriedade, porém muitas vezes apenas tem a posse. É exatamente o que ocorre na uso capião ordinária de bens imóveis. Essa situação ocorre no direito civil quando a pessoa adquire de boa fé o imóvel, porém é enganada por um terceiro sujeito que não era proprietário dele, o que impossibilitaria a negociação entre ambos. De fato, por um dado momento, o sujeito ludibriado pode acreditar que possui justo título de propriedade de um bem imóvel, quando na verdade só tem a sua posse. A boa notícia é que no direito civil há a possibilidade dessa posse ser convertida também em propriedade, com a configuração dos seguintes elementos: a posse por 10 anos ou mais, boa-fé e justo título,
Posse sem oposição, contínua e justa. Para que a posse seja considerada justa, ela não pode ser clandestina, quando o proprietário não pode tomar conhecimento imediato dela, ou precária, quando o possuidor se aproveitou de uma relação de confiança com o proprietário, e nem pode ser também violenta. Se esses elementos estiverem presentes, o final feliz está escrito e o sujeito que uma vez foi iludido agora é proprietário de um imóvel. Depois temos a usucapião extraordinária de bens imóveis. Diferentemente da usucapião ordinária, na extraordinária de bens imóveis, a pessoa tem plena ciência de que possui um imóvel que originalmente tinha outro proprietário. Contudo, ainda assim, o possuidor poderá se tornar proprietário desde que configurados os seguintes requisitos: a posse por 15 anos ou mais, a posse mansa, contínua e justa. Pode acontecer a redução do prazo de 15 para 10 anos, caso o possuidor de imóvel resida habitualmente nele ou realize obras de caráter produtivo. Essa modalidade tem um maior lapso temporal para aquisição de bens por usucapião, pois a posse, ainda que justa, é realizada sobre um imóvel que está devidamente registrado em nome de seu proprietário. Em virtude dessa regular situação, o antigo dono tem um prazo maior para contestar a posse, que deve ser justa, como nós já falamos. Em terceiro lugar, temos a usucapião especial de bens imóveis, que é um subgênero criado pela legislação para facilitar a aquisição da propriedade em circunstâncias específicas, geralmente envolvendo indivíduos com menor poder aquisitivo, em situações de vulnerabilidade social ou para cumprir a função social da propriedade. Dito isso, vamos abordar as espécies desse gênero de usucapião. Ainda podemos falar sobre a usucapião especial urbana, que se subdivide em individual ou coletiva. Os requisitos de ambas são bem específicos, mas também são parecidos, ficando clara a intenção do legislador de proteger a função social da propriedade, além do direito à moradia. Para a modalidade individual se configurar, é necessário que o imóvel seja localizado em uma zona urbana e possua área de até 250 metros quadrados, sendo ocupado para si ou para o abrigo da família do indivíduo. Deve ser um único imóvel dele e a posse deve ser pacífica e ininterrupta, tendo ocorrido por 5 ou mais anos. A modalidade coletiva, por sua vez, deve ter os seguintes requisitos: um imóvel com área superior a 250 metros quadrados, sendo ocupado por uma população de indivíduos de baixa renda, sendo impossível saber a quem possui cada área. Deve ser um único imóvel dos possuidores e a posse deve ser pacífica e ininterrupta por 5 ou mais anos. A modalidade individual possui ainda uma subespécie que ocorre no caso em que um dos cônjuges abandona o lar. Trata-se da usucapião especial urbana individual por abandono de lar. Essa subespécie ocorre nos casos em que dois cônjuges são proprietários de um terreno ou uma casa, porém, quando ocorre a separação, um deles resolve abandonar o lar, permanecendo o outro no exercício da posse do imóvel do antigo casal, isso é, sendo o único possuidor dele. Diante dessa situação, os requisitos para a aquisição da propriedade pelo cônjuge foram simplificados pela lei, bastando que a posse seja por 2 anos ou mais, ininterrupta e sem oposição, além de ser exclusiva, não podendo o cônjuge remanescente no imóvel dividir a posse com qualquer outro sujeito. É o prazo mais curto exigido pela lei para qualquer espécie de usucapião de bens imóveis, tendo em vista a importância que o imóvel tem para a família do cônjuge possuidor que lá permaneceu. Agora, temos a usucapião especial rural de bens imóveis. Como o nome já diz, essa modalidade de usucapião permite a aquisição de imóvel que possui área rural de terra não superior a 50 hectares e se configura caso a posse tenha o intuito de produzir na terra ou de estabelecer moradia, seja pacífica e ininterrupta por 5 anos ou mais, e o bem deve ser o único imóvel do possuidor. Esta era a última espécie de usucapião de bens imóveis, e ela nem é tão complexa assim, né? Ou se já foi, ficou mais descomplicado agora. Na legislação brasileira, também é possível a configuração da usucapião sobre bens móveis, que pode ser ordinária e extraordinária. Para facilitar, também vamos abordar cada uma delas individualmente. A primeira é a usucapião ordinária de bens móveis. Da mesma forma que a usucapião ordinária de bens imóveis, o sujeito iludido também terá um final feliz caso o bem seja móvel.
Aqui, o possuidor ludibriado, que estava de boa fé no momento em que pensava estar adquirindo o bem, poderá apropriar-se definitivamente do bem por uso capião, desde que configurados os seguintes requisitos: posse pacífica e contínua por mais de 3 anos, boa fé e justo título. Essa espécie tem o segundo menor prazo de uso capião, sendo uma das hipóteses mais raras, até pela dificuldade de localização do bem pelo antigo proprietário. A segunda espécie é a uso capião extraordinária de bens móveis. Sabe quando a pessoa empresta uma coisa para o seu amigo? Inclusive, os tribunais brasileiros possuem entendimento de que, ainda quando a posse do bem acontece por furto ou roubo, a uso capião pode ficar configurada na modalidade extraordinária. Os requisitos para uso capir um bem móvel por meio de uso capião extraordinário são menos exigentes, basta que a posse seja contínua e sem oposição por 5 anos. E já fica configurada essa espécie. E você sabia que não precisa entrar na justiça para ter direito ao uso capião? Reconhecendo que o processo de uso capião poderia ser simplificado, a legislação brasileira passou a admitir a uso capião extrajudicial, que hoje é prevista pelo artigo 1071 do Código de Processo Civil. É uma opção extremamente viável, já que reduz bastante tanto os custos para os interessados, como o tempo que a demanda levaria na justiça comum, além de ajudar a reduzir a quantidade de ações nas filas para o julgamento nos tribunais brasileiros. Então, se configurados os requisitos para a uso capião, já é possível iniciar o procedimento extrajudicial. Mas não se preocupe, mesmo que o pedido extrajudicial seja negado, nada impede que você possa pleitear o uso capião na justiça. De toda forma, vale muito a pena optar por essa via, até porque o tempo estimado para a conclusão do reconhecimento é de 90 a 120 dias, caso tudo seja pré-examinado e bem feito. E para recompensar quem nos acompanhou até aqui, nós traremos uma dica bônus nesse vídeo, que certamente vai valer a pena você conferir até o final. Nós vamos lhe dizer como você pode se preparar para um uso capião extrajudicial. O primeiro passo é você consultar um advogado de sua confiança e com experiência em direito imobiliário. Por mais que esse procedimento não seja judicial, a lei exige a representação de um advogado para realizar o requerimento. Além disso, ele será o profissional que mais o ajudará e poupará o seu tempo durante o processo. O segundo passo é reunir os documentos que comprovem o tempo de posse e os seus antecessores, caso eles existam, o justo título ou que demonstrem a origem e continuidade da posse, tais como pagamentos de impostos, contas de água ou de energia. Caso não exista justo título, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados por meio de uma justificação administrativa, que ocorrerá no mesmo cartório em que a uso capião será processada. O terceiro passo é contratar um profissional legalmente habilitado para elaborar uma planta e um memorial descritivo do imóvel. Para isso, deve ser feito o contato com profissionais do ramo da engenharia. O quarto passo é contatar o cartório de registro de imóveis responsável pela zona em que o seu imóvel está localizado e solicitar as certidões negativas que indiquem que o imóvel não possui outros donos registrados, podendo ser requerido pelo procedimento da uso capião extrajudicial. E o quinto passo é justamente fazer o requerimento da uso capião extrajudicial no cartório. Então, o que você achou do vídeo de hoje? Se você tem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com todo mundo. Além disso, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser ter acesso a vários conteúdos jurídicos e se manter sempre atualizado, visite o nosso site chgadvocacia.adv.br e nos siga nas nossas redes sociais. Nós publicamos diariamente dicas descomplicadas no Instagram e no Telegram e agora também temos um podcast, o Justa Pop, no Spotify. Você já conferiu? Se não, corre lá que eu garanto que você vai gostar. A posse deve ser exercida de maneira contínua. Fiquei assustado, ouvi algum barulho. Inicialmente, eu quero punhal.